Os dias anteriores ao verão de 1967. Antes de abordar o conjunto de informações que integra a linha do tempo da Festa Nacional do Vinho, criativamente batizada de FENAVINHO, é necessário direcionar o olhar para outros eventos do universo da uva e do vinho, ocorridos anteriormente à edição de estreia da singular iniciativa local, que representou uma virada de página na narrativa de Bento Gonçalves como cidade. Quando imigrantes italianos chegaram aos altos da Serra do Rio Grande do Sul, em 1875, acentuou-se o cultivo de videiras da casta Isabel no estado. As paisagens cobertas de mata virgem começaram a ser substituídas por plantações de uva em maior escala ano após ano. Essa elevada densidade de famílias cultivando videiras e a crescente abertura de indústrias produtoras de vinhos provocou nas pessoas envolvidas nessas atividades o desejo de promover seu trabalho e produtos. Desde o início do século XX, são encontrados registros na imprensa de pequenas exposições agrícolas ocorridas no Rio Grande do Sul, nas quais a uva e o vinho estão inseridos nessas festividades. Com a atividade vitivinícola conquistando mais espaço na economia estadual, iniciativas exclusivas de promoção e divulgação do segmento começaram a surgir. Algumas delas organizadas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, nas cidades gaúchas de Porto Alegre e Pelotas, todas com a participação das pioneiras indústrias vinícolas, nascidas em Bento Gonçalves. O lado obscuro destas promoções reside no fato de a maioria delas serem desconhecidas, ignoradas ou esquecidas da memória coletiva, reduzindo a grandiosidade das empresas produtoras de vinho Bento Gonçalvenses já possuírem relações comerciais nos grandes centros consumidores do Brasil, superando obstáculos como o transporte de seus produtos para lugares tão distantes. Nesse amontoado de eventos estão fatos ocorridos em Bento Gonçalves e região, dignos de serem iluminados para saírem da janela do esquecimento e se juntarem a episódios conhecidos da população e sempre lembrados como alento à criação da FENAVINHO. Interessados em sempre melhorar suas produções de uvas, colonos Bento Gonçalvenses estiveram em Caxias do Sul em 8 de março de 1931, quando visitaram aquela que é nominada como primeira edição da Festa da Uva. Na realidade, essa inicial festa de apenas um dia, realizada na sede social do Clube Recreio da Juventude, foi uma exposição de uvas organizada com a intenção de convencer agricultores de que outras variedades viníferas, além da Isabel, podiam ser cultivadas na região com a garantia de uma produção de vinhos de melhor qualidade. Nas edições de 1932, Festa da Uva, Grande Exposição de Uvas e seus Derivados, Agricultura, Indústria, e 1933, Festa Regional da Uva, Caxias, Exposição de uvas, frutas, vinhos e outros derivados da videira, além dos agricultores Bento Gonçalvenses com suas uvas, também estiveram em Caxias do Sul estabelecimentos vinícolas sediados em Bento Gonçalves, que já reclamavam não receberem espaço suficiente para exporem seus produtos no pavilhão da festa, erguido em madeira na Praça Dante Alighieri, no centro da cidade. Demonstração prática de uvas. Uma semana antes da Festa da Uva de 1934, Bento Gonçalves promoveu o primeiro evento oficial municipal, com destaque para a uva e o vinho que se tem registro fotográfico, escrito e documental. No prédio onde funcionava a estação de sericicultura, ocupado atualmente pelo Museu do Imigrante, realizou-se a primeira demonstração prática de viticultura, fruticultura e seus derivados em 1934, datada de 17 de fevereiro. Nas duas salas do andar térreo da edificação situada no Planalto, uvas e garrafas de vinho são expostas durante 2 dias do evento organizado pela Prefeitura de Bento Gonçalves, na administração do intendente municipal à época, Arlindo Franklin Barbosa. Centenas de cachos de uvas pendurados em uma armação de madeira em formato de cavalete preenchiam a área central de uma das salas. Junto às frutas, o nome do agricultor expositor ganhava destaque, informando ao visitante o responsável pela produção. Cada empresa participante vinculada ao universo vitivinícola apresentou seus produtos dispostos em uma estrutura em forma de degrau, aproveitando ao máximo o pequeno espaço recebido no prédio, que era propriedade do governo estadual. Além de uvas, garrafas de vinhos e equipamentos destinados à produção vinícola, a exposição também teve acordeões, sapatos, termômetros, lupas, relógios, óculos, barris e caixas para armazenar garrafas.
Entre os expositores da primeira edição do evento estavam as empresas Ângelo Milani e CIA, Sociedade Cooperativa Vitivinícola Aurora Limitada, Eletromecânica Bento Gonçalves Limitada, Carlos Dreher Neto e CIA, Bernardo Zambon e Irmãos, Acordeões Todeschini S.A., Fazolo S.A., Ótica Martinato e Vinhos Fontanive. Destinada ao público local, a iniciativa era a maneira efetiva e prática de levar aos olhos das pessoas da cidade o resultado do trabalho de cada agricultor interessado em apresentar a qualidade de suas uvas e a diversidade de produção dos industrialistas de Bento Gonçalves. O vácuo da não realização da Festa da Uva nos anos de 1935 e 1936 contribuiu para a demonstração prática se fortalecer com suas segunda e terceira edições. Além disso, também se observavam eventos similares e com nomes quase idênticos nas cidades de Farroupilha e Garibaldi. A edição de 1936 da exposição, nominada de Terceira Demonstração Prática de Vitivinicultura de Bento Gonçalves, aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Patrocinado pelo município, à época do prefeito Augusto Pasquale, eleito como primeiro prefeito constitucional do município, o evento ocorrido no dia 1º de março teve sua dimensão multiplicada com o aumento na quantidade e variedade de uvas expostas. O Salão Nobre da Prefeitura foi especialmente preparado para receber a festividade. Todo o chão do espaço esteve coberto por uma mistura de terra, serragem e engaço de uva, com o propósito de oferecer ao visitante uma sensação próxima do lugar natural de onde se encontram os parreirais. As centenas de cachos de uvas foram penduradas em 4 armações de madeira. Com espaço para a colocação de uvas em seus 2 lados, ocupavam as extremidades do Salão Nobre, formando um corredor no lado das paredes para deixar um grande espaço na área central. Junto aos cachos, estavam pendurados pequenas folhas de papel, nas quais se podiam ler os nomes do agricultor responsável por aquela colheita e a variedade da uva exposta. Nos 4 andares de uvas expostas em cada estrutura estavam as variedades Barbera, Souzão, Bonarda, Peverela, Malvasia, Golden Queen e Moscato de Hamburgo. Em cada um dos 4 cantos do espaço usualmente ocupado à época para eventos municipais de acesso livre do público, observavam-se produtos das vinícolas participantes: Carlos Dreher Filho e CIA, Paulo Saltão e CIA, Lourenço e Horácio Mônaco e CIA, e Marques Vale e CIA, empresa criada no Brasil pelos proprietários da Cantina Luso, sediada em Portugal, para comercializar seus produtos em território brasileiro com a marca Mar Gomes. Ao concorrido evento anunciado pela imprensa, também participaram as firmas Pasquale e Irmãos, João Dalmolin e Irmãos, e José Farina e Filhos. O acesso ao público foi liberado depois de uma breve solenidade, na qual o prefeito Pasquale e o deputado estadual de Souza Júnior, representante do governador do Rio Grande do Sul, discursaram nos degraus da escadaria frontal da prefeitura diante de centenas de ansiosos visitantes. Antes do corte da fita de inauguração da exposição, foi servido champanhe às autoridades e proposto um brinde a José Antônio Flores da Cunha, governador gaúcho e reconhecido, à época, como baluarte da indústria vitivinícola estadual. Para abrilhantar aquele que foi o terceiro e último evento do gênero na cidade na década de 1930, os organizadores da festa anunciaram uma novidade: a Rainha da Uva. Com um processo de eleição ou escolha desconhecido para a definição do nome a ocupar prestigiosa posição, a jovem Adis Ferrari Pasquale foi quem recebeu a honra de ter seu nome divulgado como soberana do evento municipal, que por anos nunca figurou na relação de festividades do universo da uva e do vinho, ocorridos no chão de Bento Gonçalves. Sem conexão direta com a criação da Fenavinho, mas com extrema semelhança às exposições organizadas em Bento na década de 1960, é relevante destacar esse evento como sutil aviso de como um fato, pouco conhecido, mal pesquisado e, de certa forma, distante da história local recente, pode facilmente desaparecer da memória coletiva de uma comunidade. O governo federal e a Segunda Guerra Mundial interrompem as exposições. A ambição do ser humano pelo poder, em território nacional e internacional durante as décadas de 1930 e 1940, trouxe consequências ao Brasil e ao mundo que respingaram na região serrana do Rio Grande do Sul, majoritariamente habitadas por imigrantes italianos e seus herdeiros nascidos em solo brasileiro. As cidades sofreram os efeitos das decisões do presidente da nação,
Getúlio Vargas. O vínculo com a Itália se quebrou um pouco a partir de 10 de novembro de 1937, com a decretação do regime do Estado Novo. Na fase ditatorial da era Vargas, explicitamente nacionalista, inaugurou-se um tempo de dificuldades para os imigrantes italianos, censurados até mesmo de falar o dialeto vêneto. Essa repreensão enfraqueceu as movimentações de promoção de hábitos e costumes trazidos da Itália na bagagem, bem como do que foi instituído pelos novos moradores em terras brasileiras. As exposições de atividades agrícolas, nas quais se destacavam a vitivinicultura, perderam um pouco de seu brilho. O início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, com a entrada do Brasil no conflito, em 1942, para apoiar os norte-americanos e, consequentemente, lutar contra a Itália, ajudou a enfraquecer ainda mais os ítalo-brasileiros, freando suas iniciativas, uma vez que se sentiam desencorajados de se envolverem em ações que lembravam suas origens. Essa angústia encerrou-se no primeiro semestre de 1945, quando findou a Segunda Guerra Mundial. Sem aparentes registros de exposições sediadas em Bento Gonçalves entre 1937 e 1945, a recuperação de força da expressividade dos eventos do gênero ocorreu em 1950, quando reiniciaram as edições da Festa da Uva. Durante esse espaço de tempo, Caxias do Sul serviu de palco para pequenas mostras de um dia, organizadas pelo idealizador da festividade em 1931, Joaquim Pedro Lisboa. Nesse retorno da Festa da Uva na metade do século XX, Bento Gonçalves envolveu-se em um episódio que retrata um pouco a rivalidade social e política entre os dois municípios à época, tendo uma mulher como protagonista. Bento e a Rainha da Festa da Uva de 1950. Os 365 dias do ano 1950 foram muito simbólicos para os moradores da região serrana gaúcha. Nesse período, comemoravam-se os 75 anos da imigração italiana ao Rio Grande do Sul. Após 13 anos sem edição de Festa da Uva, os organizadores desejavam retornar com o evento de forma memorável. Durante 10 meses de trabalho, os envolvidos com a 6ª edição da festividade foram meticulosos na organização do desfile de carros alegóricos, da exposição de uvas e produtos industriais e da escolha da rainha. Para celebrar os 75 anos da imigração italiana, a comissão organizadora regionalizou o processo de seleção da soberana, convidando as cidades de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Encantado, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Guaporé, Nova Prata e Veranópolis a participarem do concurso juntamente com Caxias do Sul. A escolha foi dividida em 2 etapas. Primeiro, os moradores de cada cidade escolhiam sua candidata por meio do preenchimento de cupons publicados no jornal impresso Diário de Notícias, patrocinador do certame e pertencente ao grupo de comunicação Diários Associados, do empresário Assis Chateaubriand. Bento Gonçalves foi representada por Olívia Terezinha Simões Morgante. Depois, as representantes de cada cidade desfilaram para os 12 jurados no Clube Recreio Guarani, em Caxias do Sul, no sábado à noite de 11 de fevereiro. A vitória da candidata caxiense, Bila Vial, era aguardada com plena certeza pelos que compareceram ao desfile. No entanto, não foi o que aconteceu. Filha de pai militar do Exército Brasileiro que constantemente mudava de cidade para trabalhar, com registro de nascimento em Cachoeira do Sul, e residente em Bento Gonçalves, em razão do pai estar atuando no batalhão ferroviário, e por isso representante bento gonçalvense na escolha, Olívia Terezinha Simões Morgante foi anunciada como rainha da Festa da Uva de 1950 para provocar sentimentos de surpresa e ira entre os espectadores e mais surpresa ainda para a vencedora. Para muitos historiadores, a Festa da Uva de 1950 é a mais emblemática de todas as suas festas, e também se perpetua como a mais polêmica pela ocasião da rainha estrangeira na festividade considerada por alguns, à época, como exclusivamente caxiense. Embora a inicial hostilidade criada no anúncio do nome da vencedora, Olívia foi acolhida pela organização da festa, que a coroou dias depois, na Praça Rui Barbosa, com a participação de milhares de pessoas. Foi cumprimentada pelas autoridades locais e recebeu a coroa da Miss Brasil de 1950, Jussara Marques.
participou dos desfiles e compareceu a todos os compromissos oficiais agendados anteriormente ao resultado. Diferente dos modelos tradicionais e atuais de corte, com uma rainha e 2 acompanhantes, na Festa da Uva de 1950, a rainha Olívia foi escoltada por 9 princesas, representantes de cada uma das cidades participantes da escolha: Ana Graziotin, Antônio Prado, Bila Vial, Caxias do Sul, Lucy Bose Tarter, Encantado, Terezinha Peters, Farroupilha, Ernestina Antoniadze, Flores da Cunha, Nair Puerati, Garibaldi, Maria de Lourdes Bernardi, Guaporé, Clélia Ferreira, Nova Prata, e Lorena Balzoni, Veranópolis. Fato que contribui na narrativa histórica de rivalidade entre Bento Gonçalves e Caxias do Sul, mas atualmente em estado de palidez, a escolha da rainha da Festa da Uva de 1950 divide atenção com outro singular momento ocorrido naquele ano: a primeira visita de um presidente do Brasil à festa. Eurico Gaspar Dutra esteve em Caxias do Sul para inaugurar a festa em 25 de fevereiro, quando recebeu da rainha Olívia Terezinha Simões Morgante uma medalha, reconhecendo e homenageando sua ilustre presença durante os 2 dias que esteve distante do Rio de Janeiro, capital federal à época. Pesquisa e educação ajudaram a transformar Bento Gonçalves em cidade referência no cultivo da uva e produção de vinho. A expressiva importância assumida pela vitivinicultura na Serra Gaúcha provocou o nascimento de diferentes instituições que contribuíram para a evolução do cultivo da uva e produção de vinho no Rio Grande do Sul. Instaladas em Bento Gonçalves, 2 organizações públicas merecem destaque nessa cronologia de fatos que ajudaram a cidade a se fortalecer como território de referência nessas áreas. Atualmente conhecidas como Embrapa Uva e Vinho e IFRS Campus Bento Gonçalves, essas instituições, focadas na pesquisa e na educação, preencheram uma lacuna de diferentes deficiências detectadas pelos envolvidos no processo de trabalho. Em pesquisas elaboradas por Marilei Anderle, histórico da EAFPJK-BG, e Áureo Vandré Cardoso, retrospectiva histórica do campus Bento Gonçalves do IFRS, são encontradas detalhadas informações sobre a criação e transformação das instituições citadas. Durante a 3ª edição do Congresso Brasileiro de Viticultura e Enologia, no Rio de Janeiro, em 1937, lançou-se a tese da necessidade do ensino da viticultura e enologia no Brasil. Pelo desenvolvimento da viticultura, o Nordeste gaúcho apresentava-se como espaço ideal para receber uma escola que atendesse aos anseios dos fabricantes de vinhos, determinados a elaborar produtos de melhor qualidade. Com a compra de uma área de terras pelo prefeito de Bento Gonçalves, João de Almeida Dentice, e posterior transferência ao governo federal, a construção da Estação de Enologia pelo Laboratório Central de Enologia do Ministério da Agricultura teve como destino a cidade de Bento Gonçalves, em 1944. A existência do prédio da Estação de Enologia, aliada aos esforços de diferentes autoridades nacionais, estaduais e municipais, a necessidade da existência de uma escola, com destaque ao engenheiro agrônomo Loreno Augusto Grácia, fizeram surgir em Bento Gonçalves, em 1959, a Escola de Viticultura e Enologia, subordinada ao Instituto de Fermentação do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas e do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas. Pedagogicamente, a instituição respondia à Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário do Ministério da Agricultura. Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil à época, foi quem assinou os documentos de formalização da escola. A exposição de uvas na paróquia Cristo Rei. Vigário na paróquia Cristo Rei desde 1949, Rui Lorenzi recepcionou na progressista cidade de Bento Gonçalves o padre Arnaldo Gasparotto, em agosto de 1957. Vindo de Caxias do Sul, o entusiasmado jovem chegou para ser coadjutor da paróquia. Ordenado à vida sacerdotal 10 anos antes, Gasparotto adaptou-se fácil ao convívio social em seu novo local de morada. Ambicioso em sua missão religiosa e comunitária, sentiu-se à vontade para, 2 anos depois de sua chegada, propor um evento de valorização do trabalho das pessoas e daquilo que por elas era produzido no universo da uva e do vinho. Sua iniciativa repetia eventos semelhantes e de menores dimensões ocorridos em Bento Gonçalves em diferentes épocas anteriores, mas infelizmente pouco conhecidos da população. Dividida com aqueles que frequentavam as missas na Igreja Cristo Rei,
em sua maioria pequenos agricultores, recebeu apoio de lideranças na comunidade, fazendo surgir a exposição de uvas, produtos coloniais e industriais. Apresentar o que de melhor agricultores cultivam e empresas produzem no processo de industrialização da uva era o propósito econômico do evento, marcado para acontecer de 14 a 21 de fevereiro de 1960. O Salão Paroquial da Igreja Cristo Rei foi o lugar escolhido para receber produtos de 15 firmas expositoras e uvas de 150 agricultores que assinaram a ficha de inscrição. Uma comissão central, formada pelos engenheiros agrônomos Eurico Viana, Eugênio Franchi, Loris Reale, Loreno Augusto Grácia, Faez Rosec e Jorge Vaz, coordenou a parte técnica da exposição e elaborou um regulamento com critérios para a apresentação das uvas e instruções para as empresas vitivinícolas interessadas em participar da iniciativa, com duração de 8 dias. Além de uma exposição, mais uma vez o evento representava o constante desejo dos empreendedores locais em mostrar às pessoas o resultado de seus trabalhos, difundindo os negócios para fora dos limites territoriais de Bento Gonçalves. O diferencial que o evento demonstrava ter nessa ocasião era a sua abrangência de público visitante, uma vez que a igreja estava fazendo uso de sua eficaz rede de comunicação, despertando o interesse das pessoas nas comunidades com mensagens transmitidas durante as celebrações religiosas. Ulisses de Gasperi e Noeli Clemente de Rossi, representantes do ensino técnico comercial na cidade, auxiliaram a comissão central na organização do evento, também composto pelos comitês de organização, julgamento, finanças, ornamentação, vendas e festividades, patrocinados pela Congregação Mariana de Nossa Senhora de Fátima da Paróquia Cristo Rei. A criação dos estandes foi responsabilidade do engenheiro civil Elias Japur, que também projetou suportes para a fixação dos cachos de uvas com madeiras doadas pela empresa Basso e Cia Limitada, dos irmãos Atílio e Teonisto Basso. Estudantes do Colégio Scalabriniano Nossa Senhora Medianeira produziram as placas de identificação das uvas expostas, estimuladas pelo coroinha José Luiz Marenzi, locutor oficial do evento e responsável pela sonorização da festividade. As pessoas entravam no salão paroquial curiosas para saber o que encontrariam lá dentro. A exposição encheu de orgulho organizadores e visitantes, que vislumbraram mais possibilidades de promoção comercial de produtos e divulgação da cidade por meio do acontecimento festivo, anunciado na imprensa como valioso incentivo ao progresso econômico e demonstração da pujança industrial e agrícola de Bento Gonçalves. O evento paroquial é importante fato que contribuiu para a brotação de uma festa maior anos depois, cuja existência refletiria na identidade do território bento-gonçalvense. Um importante evento pouco lembrado. A todos os lugares de Bento Gonçalves aos quais se direcionava o olhar entre o período de emancipação à década de 1960, a videira era uma constante na paisagem da cidade, configurada por um relevo de vales e morros. Essa densidade de produção de uvas não era exclusividade de Bento. A característica se espalhava pelas diferentes cidades da região, prioritariamente colonizadas por imigrantes italianos. Para celebrar essa cultura, a Associação dos Vinicultores do Rio Grande do Sul, presidida por João Giugliani Filho e fundada em junho de 1957 para defender variados interesses do setor vitivinícola, estabeleceu para ser comemorado anualmente o Dia da Vindima. Em sorteio entre as cidades produtoras de uva, Garibaldi foi a primeira a receber o evento de promoção da cultura do vinho. Realizado em apenas um dia, 1º de março de 1959, o evento recebeu autoridades políticas, jornalistas e proprietários de empresas vinícolas. Com a simplificada programação oficial do domingo no sábado, os convidados estiveram em Caxias do Sul, conhecendo as instalações da Cantina Luiz Antunes e da Vinícola Rio Grandense, e em Flores da Cunha, visitando os vinhedos da Granja União. Para marcar a passagem do evento por Garibaldi, uma placa de bronze foi instalada junto à praça da Paróquia São Pedro, no centro do município. Em 1960, Bento Gonçalves foi a cidade que sediou o Dia da Vindima. Marcada para ocorrer nos dias 5 e 6 de março,
Essa edição da festividade recebeu uma cobertura jornalística estadual e nacional de significante repercussão. Na ocasião, em território bento-gonçalvense, eram contabilizadas 3.675 famílias que se dedicavam ao cultivo da uva, responsáveis por uma produção de 60 milhões de quilos. Com uma elaboração de aproximadamente 120 milhões de litros, as cantinas locais eram responsáveis por 40% do vinho consumido no Brasil, segundo dados da Associação dos Vinicultores Gaúchos. Para abrilhantar a edição bento-gonçalvense do evento de exaltação ao trabalho dos agricultores sob as parreiras e ao arrojo dos cantineiros pela valorização do vinho gaúcho, foi definida a realização da escolha da Rainha da Vindima. Com 2 dias de programação, o Dia da Vindima configurou-se massivamente como uma grande festa popular, recheada com atos políticos e atrações de interesse técnico do público vitivinícola. No sábado à tarde, a comunidade local se divertiu com a gincana automobilística, cujos participantes disputaram 7 tarefas num circuito entre as ruas Marechal Floriano e Marechal Deodoro. Porteira com cadeado, ovo na colher, agulha e linha, vinho ou refrigerante, cacho de uva suspenso, assinatura em pedra e destreza com barris de vinho. Às 17 horas, convidados foram recebidos no Cine Aliança para assistir o filme A Vindima, o qual enaltecia as diferentes tarefas do agricultor no cuidado com a videira até a colheita da uva. Com recepção do secretário executivo e Relações Públicas da Associação dos Vinicultores do Rio Grande do Sul, Arismênio Piantá Veiga, um seleto grupo de pessoas compareceu ao jantar servido no Clube Aliança. Na sequência, depois de um desfile de carros pela cidade com mulheres vestindo trajes coloniais, houve a concorrida coroação da Rainha da Vindima, Ana Maria Casagrande, que recebeu a coroa da Rainha da Festa da Uva à época, Zilá Turra. O domingo de encerramento do evento, também anunciado pela imprensa como Momento para Dignificar o Viticultor, iniciou-se com uma missa campal, celebrada em frente à paróquia Santo Antônio, pelo padre Ernesto Mânica. Às 10 horas, com a presença do prefeito de Bento Gonçalves, Aquiles Mincarone, do deputado federal Paulo Mincarone, do governador interino do Rio Grande do Sul, Domingos Espolidoro, e outras autoridades políticas, ocorreu o descerramento da placa comemorativa do Dia da Vindima, na Praça Doutor Bartolomeu Tacchini. Uma colheita de uva simbólica, seguida de seu esmagamento por 22 mulheres tipicamente trajadas e posterior distribuição de suco de uva armazenado em pipas de madeira dispostas na rua Marechal Deodoro, antecedeu 2 importantes fatos na história bento-gonçalvense: a inauguração da Indústria e Comércio de Frutas e Passas do Brasil Litântida, de propriedade de Francisco Luiz Ruga, no bairro São Francisco, primeira fábrica de passas de uva e desidratação de frutas e verduras do país à época, e o lançamento da pedra fundamental da construção da Escola de Viticultura e Enologia, na Avenida Osvaldo Aranha, coordenado pelo diretor do Instituto de Fermentação do Ministério da Agricultura, Tilderico Bevilacqua. Depois do almoço oficial do evento, servido na Estação de Enologia, atual Embrapa, os convidados seguiram para mais 3 atividades do programa oficial. Visitação ao Salão Nobre da Prefeitura de Bento Gonçalves, para prestigiar a exposição de vinhos, inauguração da pedra angular de construção do Hotel Planalto, onde hoje está o Dalonder Grande Hotel, e visita às cantinas da cidade, Vinhos Dreher S.A., Vinhos Único S.A., Fontanive e Filhos Limitada, Vinícola Rio Grandense Limitada, Irmão Saltão Limitada, Ângelo Milani e Cia Limitada, e Cooperativa Vinícola Aurora Limitada. Evento reconhecido pelo governo do Rio Grande do Sul, o Dia da Vindima passa despercebido na maioria das produções históricas de Bento Gonçalves. Apresenta-se como um paradoxo, uma vez que meios de comunicação de variados lugares do Brasil ofereceram amplo espaço noticioso antes e depois de sua efetivação. Na obra Memórias do Vinho Gaúcho, de autoria de Rinaldo Dal Pizzol e Sérgio Inglês de Souza, verificam-se detalhes do surgimento da entidade promotora do Dia da Vindima, esclarecendo algumas dúvidas que se suscitam. Mal conhecido e ao mesmo tempo ignorado, o ocorrido em Bento Gonçalves nos dias 5 e 6 de março de 1960 é outro importante evento na germinação da Fenavinho. Rainha da Vindima. Ana Maria Casagrande foi eleita Rainha da Vindima por meio de uma votação popular que envolveu a comunidade bento-gonçalvense. Em apuração realizada nas dependências do Clube Aliança, no dia 29 de fevereiro, Ana Maria, então com 18 anos de idade,
ficou à frente de Carmen Posa, Helena Ozelami, Oriete dos Santos, Liete Tesser, Adelina Mussói, Jussara Flores e Gena Tesser. E eleição da soberana para o evento festivo trouxe um charme a mais ao dia da vindima de 1960. Com sua beleza, Ana transformou-se em garota propaganda da iniciativa de valorização do cultivo da uva e produção de vinho. Pela condição que ocupou, é reconhecida pela imprensa como a primeira bento-gonçalvense a participar do famoso programa televisivo Destaque da Semana, da TV Piratini de Porto Alegre. Extremamente requisitada durante os dias do evento em Bento Gonçalves, após o encerramento, Ana Maria partiu para São Paulo. A ida à capital paulista em avião da empresa Lloyd Aéreo Nacional foi para divulgar os vinhos gaúchos durante a Feira Nacional da Indústria Têxtil, FENIT. A viagem de 15 dias teve a companhia de 6 das 7 participantes do concurso, que foram coordenadas por Terezinha Basso Veiga, esposa do secretário executivo da Associação dos Vinicultores do Rio Grande do Sul, Arismênio Piantá Veiga. Vinho encanado nos 50 anos da Dreher. Após a experiência na produção de vinhos em outros estabelecimentos, Carlos Dreher Filho iniciou seu próprio negócio em 1910, no subsolo de uma casa na esquina das ruas Marechal Deodoro, com Saldanha Marinho, onde atualmente existe o edifício Posa, em Bento Gonçalves. Passados 10 anos, construiu o primeiro prédio da cantina, na rua Marechal Floriano. O filho Carlos Dreher Neto assumiu o negócio da família após o falecimento do pai. Em 1932, homem de virtude e arrojado, Carlos Dreher Neto impulsionou as atividades nos 50 primeiros anos da empresa, juntamente com o irmão, Ernie Hugo Dreher. Empreendimento de extremo destaque na cidade, a Dreher S.A. Vinhos e Champanhas apresentava-se ao universo comercial de forma criativa e nenhum pouco óbvia. Na comemoração do cinquentenário da indústria em Bento Gonçalves, no sábado de 20 de agosto de 1960, as celebrações foram além do imaginável para uma festa de aniversário. Convidados de 6 estados brasileiros partiram do Rio de Janeiro, no dia 19 de agosto rumo a Porto Alegre, a bordo de um avião Constellation da Pan Air do Brasil, fretado para transportar 52 pessoas, a maioria delas jornalistas dos principais meios de comunicação do país. A parada para pernoitar na capital gaúcha também serviu para um desfile de modas beneficente, com 20 modelos usando trajes inspirados no vinho. Para chegar a Bento Gonçalves no dia seguinte, 3 aviões da Aviação Aérea Rio-Grandense, Varig, transportaram as centenas de convidados até Garibaldi, cuja pista do aeroclube local oferecia mais condições de pouso. Jornalistas, radialistas, atrizes de cinema e televisão, empresários, autoridades políticas, entre elas o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, foram levados de ônibus até o destino da festa, cuja extensa programação foi definida com membros da administração pública. Com data anunciada pela imprensa como feriado municipal, para que a população pudesse acompanhar os eventos abertos, o dia festivo iniciou às 8 horas da manhã, com visita ao túmulo de Carlos Dreher Filho, no Cemitério Público Central, seguida de variados atos, como a recepção aos convidados no Salão Nobre da Prefeitura local, inauguração de rua com o nome do idealizador da empresa, apresentação do busto de Carlos Dreher Filho no hall da Adega Dreher e fixação de placa de bronze na Praça Dr. Bartolomeu Tacchini, em reconhecimento ao empreendedor pioneiro na produção de vinho com uvas brancas no Brasil. O aguardado almoço foi servido nas dependências da nova unidade fabril da empresa, na rua Assis Brasil, onde os convidados prestigiaram shows das culturas gaúcha e italiana, além de acompanharem o emocionado discurso do cinquentenário proferido pelo anfitrião Carlos Dreher Neto. Entre os tantos destaques da festa, todos os convidados ficaram impressionados com uma novidade vivenciada durante o almoço. Sobre as mesas, estavam os tradicionais cavaletes de madeira em formato de X, os quais eram utilizados para sustentar espetos do clássico churrasco gaúcho. Porém, nessa ocasião, os cavaletes serviram de suporte para mangueiras plásticas, pelas quais eram conduzidos vinhos branco e tinto para que quem estivesse à mesa pudesse se servir da bebida em frente ao seu prato com a abertura de uma torneira. A inusitada cena no almoço dos 50 anos da empresa Dreher, exaustivamente noticiada pela imprensa à época, conforme declaração de Moisés Luiz Miquelon, presidente da primeira edição da FENAVINHO, inspirou a diretoria da festa na criação do vinho encanado distribuído gratuitamente no centro de Bento Gonçalves em 1967.